Olá, pessoal, boa noite. Já tem uma boa noite aqui do Lucas, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente já está começando no horário, aqui meu nome é Jorge, eu estou aqui com o Henrilei e com o Dutra, e eu quero agradecer a todos vocês aí por estarem conosco nessa noite. Eu vou pedir um favor para vocês, vão escrevendo para a gente aí no chat, o nome de vocês, da onde que vocês estão assistindo a gente, que empresa que vocês são, para a gente começar a entender um pouquinho da nossa audiência, legal? Eu já vou entrar direto no conteúdo, porque eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, né? Meu nome é Jorge, eu sou da Doc Consulting. Doc Consulting, que até o dia 29 de abril se chamava Dr. Trade. A gente acabou de fazer o reposicionamento da nossa marca, e vocês que chegaram um pouquinho antes devem ter tido a oportunidade de ter assistido o vídeo de transição da nossa marca, né? Ó, o Paulo está aqui, o Wilson, bem-vindo. Kerley, Tamires, obrigado pela presença. Então, Pedro, obrigado. Felipe, obrigado. Então, como eu estava comentando com vocês, a gente acabou de mudar e a gente se reconfigurou para ter 3 unidades de negócio, e uma dessas unidades é a Doc Pricing. E a Doc Pricing é que está promovendo este evento aqui de hoje com vocês, ok? A ideia nossa aqui com vocês é falar um pouquinho sobre os impactos que esse período que a gente está tendo de pandemia, de crise, de isolamento social, de fechamento da economia, tentar entender um pouquinho o que isso está gerando nas dinâmicas de mercado, né? Nas dinâmicas de comportamento do consumidor, de comportamento da relação entre indústria e varejo, de intensidade de atividades promocionais, e sempre tentando dar um olhar para o tema de pricing. Para fazer essa discussão, a gente está iniciando uma série de webinários que começa hoje e que vai rolar durante todo o mês de maio, ok? E hoje a gente trouxe aqui, eu estou aqui como convidados aqui, como participantes desse bate-papo, o Henrilei, que também é sócio da Doc Consulting, já vai se apresentar, e o Carlos Dutra, CEO da Interplayers, que eu quero agradecer demais por ter aceito aí o nosso convite para estar aqui participando desse evento. E antes de passar a bola para ele, só um pouquinho, eu só quero falar que em dezembro nós tivemos a oportunidade de estar com a Interplayers fazendo um workshop presencial sobre precificação estratégica na indústria farmacêutica. Lá na ocasião, mais de 50 executivos estavam conosco e a gente teve a oportunidade de provocar esse mundo da indústria farmacêutica para dizer o seguinte: dá para levar ciência para a arte de precificar. Dá para fazer isso até com medicamentos. Foi muito, muito, muito rico de conteúdo aquele evento. Então, é um prazer ter, de novo, o Dutra aqui, inaugurando uma série de webinários. Obrigado e passo a bola para vocês aí. Por favor, Dutra, a palavra está contigo. Bom, boa noite aí a todos que estão acompanhando. Eu queria agradecer o convite feito por vocês. É um prazer aí poder estar dividindo e trocando um pouco os conhecimentos desse mercado num momento muito difícil, né? Um momento que eu acho que o desafio de todas as empresas está sendo entender que mundo é esse que a gente está vivendo e como é que as coisas vão se comportar daqui para frente. E, obviamente, que nesse cenário o pricing passa a ter um papel ainda mais fundamental, né? A gente... todo mundo em casa, todo mundo por internet, todo mundo em home office, tentando fazer com que os negócios andem. Só me apresentando rapidinho aí para o pessoal que eventualmente não me conhece, eu sou Carlos Dutra, estou há bastante tempo no setor farma, aí, 26 anos, trabalhei muito tempo na Santa Cruz, depois na Drogasil, acompanhei ali o processo de fusão com a Raia. Tive uma experiência também na Brasil Farma, por um período relativamente curto, antes aí dos problemas. E agora faz 5 anos que eu estou na Interplayers e atualmente sou o CEO da empresa. Muito bem, muito bem. Bom, eu talvez, enfim, vou também encurtar a minha apresentação, mas eu sou Henrilei Domingos, né? Sou um dos sócios também da Doc Consulting. É perigoso aqui hoje acabar falando Dr. Trade sem querer, mas se eu falar é um deslize, porque a gente está no meio da mudança, né, Dutra? É isso aí.
E, bom, agradecer, então, mais uma vez, cara, porque a presença do Dutra aqui, ele é um dos ícones aí do canal Farma, né? Enfim, Brasil, quiçá do mundo todo, né? E é uma honra tê-lo conosco aqui, viu? Eu também queria aproveitar para dizer que a Interplayers, que é a empresa hoje onde o Dutra é o comandante lá, é o CEO da empresa, a gente estabeleceu em dezembro, como o Jorge falou, uma parceria com um grupo, né? E hoje a Doc Consulting e a Interplayers, juntos nós estamos, principalmente no canal Farma, aqui focados, né, no entendimento das melhorias do assunto pricing, entendendo melhor os dados, entendendo melhor a dinâmica desse canal, que é super complexo, né? Porque temos indústria de medicamento, bens de consumo, canais diversos, uma capilaridade com mais de 70 mil farmácias no Brasil todo, né? E a Interplayers, para quem não conhece, acredito que todos já sabem, mas para quem não sabe, é a detentora do PharmaLink, que é uma plataforma de comunicação de transações, né, entre a indústria e os seus distribuidores com os varejistas, né? Um pouco de grandes números aqui, o PharmaLink trafega quase 780 milhões de unidades vendidas por ano, né? Por ano, e que dá uma média de 21 unidades vendidas por segundo. Então, imagina, quando a gente começou a fazer essa investigação de preços no ano passado, a gente entendeu que a plataforma, a base é do Amazon, né, de inteligência de informação para poder acompanhar toda essa dinâmica. Então, é muita informação rica, importante, e que eu acho que nos dá uma base aqui de uma discussão interessante nesse momento, como vocês falaram, tão difícil e diferente que a gente está vivendo. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. E vamos iniciar. Bom, aqui a gente vai trocando bola, é uma grande conversa, né? E eu acho que o que a gente vai tentar aqui, claro, nós vamos falar de várias coisas, né, nesse tempo aqui, mas principalmente dois grandes blocos, né? Esse tema de precificação, no momento que a gente vive hoje de uma pandemia global, né, muito ainda duvidosa, né, com muitas dúvidas e cenários incertos na área da saúde, quando vai para o mundo do negócio, não é diferente, né? Então, as empresas estudando e entendendo como se comportar com relação a preços e estratégias promocionais neste momento agora que a gente está atravessando. Então, é o primeiro bloco. E o segundo bloco e depois que tudo isso passar? Quando vai passar? Como vai passar? O que é passar, né? Como que a gente vai se comportar lá na frente, né? O varejo, a indústria, o shopper, o consumidor, do ponto de vista de consumo, né? Então, é sobre esse ponto que a gente vai falar. Então, iniciando, Dutra, eu queria saber, fazer uma pergunta para você, né? Na verdade, eu queria relembrar um caso que você me contou desde a época que eu trabalhava na Johnson, que a gente se convivia, né? Você lá na Drogasil, você me contou um caso que me marca até hoje, eu sempre relembro quando está junto, que foi que é só para o pessoal ter uma dimensão da importância do tema e de sensibilidade de preço no canal Farma, né? É aquele caso daquela consumidora que você comentou, que ela entrou na loja, né? Para comprar, brigando, né? Discutindo com centavos, se não me engano, do analgésico. E aí conta essa história aí, que é muito legal. Posso contar, claro, com o maior prazer. O período que eu trabalhei na Drogasil, a gente conversava muito, tinha muito hábito de ir nas lojas e conversava muito com as farmacêuticas. Inclusive, a gente tinha um evento mensal que reunia os principais destaques, e ali a gente aprendia muito pela experiência de quem está na ponta mesmo, de quem está conversando com um consumidor, que no caso de uma farmácia, eu acho que esse já é um ponto interessante, né? Muitas vezes ele tem um comportamento de paciente e muitas vezes ele tem um comportamento de shopper. E esse comportamento é completamente diferente. Então, esse case aí que o Henrique estava se referindo, uma farmacêutica estava contando para a gente que tinha uma cliente muito importante naquela loja e que ela ia na loja em momentos completamente diferentes. Quando ela ia para comprar medicamento, a pessoa até contando o caso, até brincando, que ela para o carro na porta e quase nem desliga o carro, entra direto na loja, vai lá, pede um medicamento, ou porque o filho está com febre, ou porque ela também está precisando tomar alguma coisa, discute centavos de preço, mas isso está caro, não tem desconto, e
paga, pega o medicamento, vai no caixa, paga e vai embora. A operação inteira leva 5 minutos. E a possibilidade de abordagem especificamente daquela cliente para algum outro tipo de negócio é muito ruim. E ela nos contou também que essa mesma consumidora, em outro momento, ia na loja, entrava lá com toda a calma, já ia mais para a parte de dermocosmético, que era muito forte, sempre foi muito forte na Drogasil, e aí já chamava alguém até para conversar, me mostra o que tem de novo, deixa eu ver aqui, esse produto chegou, pô, mas esse preço até que não está tão ruim, mas isso funciona mesmo, me explica aqui. Então, esse case é interessante porque ele mostra, e muitas vezes chegava a ficar 30 minutos dentro da loja, olhando e saía com uma cesta de produtos muito maior em termos de valor e muitas vezes nem brigando muito ali naquela questão do preço. Então, acho que esse é um ponto importante mesmo, porque mostra que o próprio momento do consumidor vai ter muita interferência nessa relação dele com o preço praticado na loja, né? E é um case bem interessante que a gente sempre gosta de comentar, porque é real, é coisa que acontece. A gente está relatando aqui uma situação, mas quem trabalha no varejo ou trabalha com o varejo sabe que essa é uma situação de dia a dia, né? E a capacidade da pessoa na loja de fazer a leitura correta desse consumidor é muito importante, né? Ô, Dutra, pegando esse gancho, cara, assim, que e aí a gente estava falando de produtos acima de R$150, né, de produtos que sem dúvida, um valor agregado alto, mas enfim. A gente estava discutindo, eu e o Jorge, aí, acho que era na semana retrasada, com um grupo de fora, aí tinha um pessoal de Nova York, tinha um pessoal em Paris, enfim. E aí, o que nós concluímos ali, né, conversando, é que a gente vivia uma era, antes da pandemia, que era guerra de preços, todo mundo brigando por preço, todo mundo querendo... E hoje em dia a gente vive um momento, né, que nós concluímos lá, que a guerra de preço acabou, agora é a imagem de preço que importa. Por quê? Por que isso? Porque antigamente você não tinha o acesso como a gente tem hoje, né, que a gente teve que entrar e mergulhar de cabeça nesses canais digitais, comprar pelos aplicativos, comprar por esse sistema eletrônico, e que nos dá automaticamente muito acesso e visibilidade a tudo, não tem mais mistério, os preços estão aí. Sim. E como que a gente cria imagem nesse momento, né? A imagem da empresa, a imagem do varejo, da indústria, principalmente com medicamento, cosmético e tal, nesse momento de pandemia, ela teve que estar aprendendo a se administrar e se posicionar diferente, até porque o consumidor também está comprando diferente, está se comportando diferente, e está avaliando as suas escolhas de forma diferente. Como que você enxerga isso do ponto de vista aí desses milhões de transações que a gente está enxergando no Pharma, e que é um canal que tem produtos que crescem muito, produtos que estão estabilizados, produtos que estão caindo? Como que você vê a questão de pricing nesse momento no canal Pharma, cara? Então, acho que esse ponto que você colocou é muito importante, né? Nós temos uma outra plataforma que a gente administra, que também é uma outra ferramenta que também é nossa, que o pessoal conhece no mercado como Logix ou a 7PDV, que faz o gerenciamento da grande maioria dos programas de fidelidade. E a gente tem uma informação instantânea aí do comportamento do consumidor. E o que a gente tem observado nesse período aí de pandemia é um desequilíbrio muito grande entre os diversos produtos. Então, talvez uma primeira questão para a gente colocar aí, será que o preço está sendo mais relevante nesse momento? A sensação que a gente tem pelos dados é que não, porque a briga está muito mais por determinadas categorias de produto do que pelo preço em si desse produto. A gente tem observado isso. Algumas categorias que, obviamente, estão mais ligadas a esse tipo de situação, ou problemas respiratórios, por exemplo, elas têm tido um comportamento muito mais agressivo em termos de venda do que outras categorias que estão sofrendo mais. Eu estava conversando também com o pessoal de varejo, a gente tem muito contato, nós somos conectados com 70 mil PDVs, então a gente consegue ter um raio-x, aí, um diagnóstico do mercado muito
muito online, né, o tempo todo. E hoje você vê o pessoal dos varejos, principalmente dos varejos médios, que dependem muito da gestão do próprio dono, muito preocupados com o desequilíbrio de estoque. Você tem algumas categorias puxando muito venda, e isso está sendo positivo, está ajudando o varejo farma a atravessar esse momento de dificuldade, mas tem outras categorias que estão vendendo muito pouco. E isso, para quem tem uma gestão de estoque não tão automatizada, que é o caso da grande maioria dos PDVs, é um problema adicional. E nesse contexto, aí entrando mais especificamente na questão de pricing, fica muito mais difícil essa gestão, né? Talvez nesse momento, até por alguns feedbacks, numa categoria que está sendo bem menos demandada, se você queimar um pouco o preço lá, você vai estar jogando talvez dinheiro fora, não vai resolver, você vai estar impactando muito a margem do produto, e o reflexo disso na venda, o que a gente tem observado, tá muito, muito pequeno. Perfeito. Legal, eu tenho algumas perguntas legais chegando aqui. Posso interromper, Henley, para passar para o Dutra? Deve. Então, o Wilson, acho que é o Wilson da Pfizer, não sei. Ele me disse que ia participar. Ele passou duas perguntas interessantes para você, dois em um, tá? É tipo promoção, 2 em 1. A primeira pergunta é o seguinte: se tem alguma ferramenta da Interplayers que permitiu, ou que permite enxergar se o shopper tem optado mais pelo digital também nas farmácias de bairro? Porque a gente sabe que as farmácias de rede já têm uma plataforma, já estão inseridas nisso. E o Wilson está perguntando, a primeira pergunta dele é se deu para enxergar isso, se tem alguma plataforma da Interplayers que permite ver essa tendência. E já vou mandar a segunda pergunta também. A segunda pergunta que ele faz é a seguinte: a gente sabe que, em particular, a indústria farmacêutica, no tema preço, teve um outro elemento que surgiu aí, que foi a questão da prorrogação da data do aumento, né? Que era para ser na virada de março para abril e foi prorrogada. E o Wilson pergunta se você enxergou um aumento na demanda por causa disso, nessa virada aí que foi prorrogada. Então, são duas perguntas em uma de canais e outra de preço. Em primeiro lugar, um abração aí para o Wilson, obrigado aí por estar participando conosco. Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil. O que a gente percebe aí, pelo menos pelos feedbacks até agora, que o consumidor não parece ter sido tão impactado, não parece estar percebendo com tanta clareza que a alta de preço foi suspenso ou adiada, né? A impressão que a gente tem é que isso teve foi uma questão muito mais política, o impacto disso, e até justo, né? No momento onde houve, a gente tem alguns dados aí para ajudar nessa resposta. Na segunda quinzena de março, que foi quando começou a ter uma mobilização maior relacionada à pandemia, a gente observou nas nossas plataformas um crescimento de venda muito forte. Em algumas categorias de produto, a gente chegou a ter crescimentos em relação à mesma semana do mês anterior de mais de 75%. Na venda do varejo, isso pegando a venda do varejo. Você está falando do sell-out do varejo e não do sell-in do varejo. Sell-out do varejo. Tá. O sell-in também acompanhou nessas categorias, porque ele teve que repor o produto. Não com essa mesma intensidade, mas a gente teve um incremento significativo também no sell-in. Mas isso foi diferente, talvez, de um momento, de uma situação de normalidade. A sensação que a gente tem, conversando com algumas pessoas, é que esse aumento não foi em função da expectativa da pré-alta, e sim em função da expectativa para pegar um termo da moda aí, de um eventual lockdown aí. Então as pessoas correram nas farmácias para garantir o seu medicamento antes de uma eventual carência ou de uma dificuldade maior de compra. Nós também acompanhamos pelas categorias, toda vez que veio algum boato que determinado medicamento
teria um impacto na cura, né, ou no tratamento do Covid-19, houve uma explosão imediata de venda nesse medicamento, causando, inclusive, desabastecimento. Até esse tema foi bastante comentado em algum momento aí nas TVs, porque pessoas que precisavam desse medicamento para tratamentos tradicionais não estavam encontrando. Então, voltando ali na questão da pergunta, eu acho que quem terminou sendo mais impactado por isso foi o distribuidor, talvez mais do que o consumidor, com esse adiamento da alta, porque a gente tem essa correção de preços uma vez por ano, né? E sempre há toda uma preparação, tanto do varejo como da distribuição, investindo alguma coisa em termos de estoque para a preparação da alta, e como ela foi adiada, isso trouxe um desequilíbrio muito grande, né? Então, eu sei que, conversando com algumas indústrias aí, que tiveram cancelamentos de pedidos no último dia. No último dia do mês, alguns pedindo para cancelar até depois. Só, puta, eu comprei, mas não vai mais ter a alta, vou ter que reduzir o meu pedido. Então, acho que do jeito que foi, o efeito terminou sendo muito ruim, porque isso traz um desequilíbrio, de novo, um desequilíbrio muito grande para o mercado. Eu acho que ainda para pegar esse tema de alta de preços, talvez o impacto mais nefasto aí de toda essa situação vai terminar caindo um pouco para a indústria, né? Porque a gente está com uma pressão nunca antes vista aí em cima do dólar, né? O dólar diariamente renovando novos recordes. Não parece assim que a gente vai ter um refluxo nesse movimento no curto prazo, e isso termina impactando grande parte do custo da maioria dos medicamentos, né? E está difícil a gente ver como é que vai se sair dessa situação. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, não me parece. Eu acho que o consumidor estava muito mais preocupado em conseguir aquele medicamento que ele precisava, ou que ele queria ter um estoque em casa, do que com a alta de preço em si. Já na questão das plataformas digitais, nós estamos trabalhando na Interplayers, todo o nosso quadro está em home office, mas a gente passa o dia inteiro em reuniões aí com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, sejam eles indústrias ou varejo ou mesmo distribuição, e a gente percebe que o aumento de demanda por esse tema de soluções digitais é enorme. Assim, talvez mais de 50% das reuniões que nós estamos fazendo nesse momento sejam voltadas para esse tipo de solução. A Interplayers tem investido bastante. A gente já tem, inclusive, algumas plataformas para uma série de soluções aí que já estão sendo testadas, pedidos programados, etc. E a gente percebe que isso é uma tendência. Às vezes o pessoal diz, mas o mercado vai mudar radicalmente depois. Isso é mais para a segunda parte, aí, mas já adiantando, muita gente acha que o mercado vai mudar completamente aí por causa dessa questão da pandemia. Talvez eu seja um pouco cético nisso. Eu acho que a gente vai ter um crescimento, sem dúvida, das soluções digitais. A gente já está enxergando isso. Nós temos uma série de soluções. Vou citar uma aqui bem específica aí ilustrando aí a pergunta do Wilson. A gente tem uma solução que a gente chama início de tratamento, que através de todo um sistema digital a gente consegue substituir o modelo tradicional de amostra grátis. Em vez do representante ter que levar no médico, o médico entregar para o paciente, a gente oferece um sistema totalmente digital, com 100% de rastreamento, acompanha qual foi o médico, qual foi o paciente, qual foi o varejo que fez a dispensação do produto, usando originais na nossa rede credenciada,
que para esse tipo de operação hoje é de mais de 30 mil PDVs no Brasil. A gente consegue fazer essa operação, consegue botar isso de pé muito rápido em qualquer lugar do Brasil. A gente está com essa rede de 30 mil PDVs, consegue atender praticamente todas as cidades do Brasil. Então, existe esse crescimento de demanda respondendo. A gente tem trabalhado muito nisso, a gente tem parcerias com alguns canais, a gente tem uma agência parceira nossa para soluções digitais, que é a Deloa, que trabalha especificamente nesse nicho de mercado, e eu acredito que isso vai melhorar muito, vai evoluir muito. E só para concluir, e sem me estender muito... E eu vou vou fazer uma pergunta adicional depois em cima disso, minha. Mas só um último detalhe aí que eu queria ver, inclusive o fato de estar todo mundo conversando muito sobre essas questões tem um lado muito positivo, que está fazendo com que a legislação nossa vinculada à Anvisa, mas todos os órgãos aí que controlam saúde, também abram um pouco mais a cabeça e fiquem mais dispostos a aceitar evoluções, né? Como, por exemplo, a prescrição digital, aí, que a gente tem escutado muita coisa aí nos últimas semanas. Tem até pergunta sobre isso aqui. Eu até vou pedir desculpa para o pessoal, porque a minha câmera está um pouco mais para cima e às vezes parece que eu não estou olhando para a câmera, porque eu estou olhando para vocês aqui na minha tela. Uma outra pergunta que surgiu, mais como um comentário, mas que acho que vale o gancho, é o seguinte: além dos canais digitais, que a gente imagina que tem um crescimento, a pergunta ou constatação é: você acha que está existindo um aumento da participação das farmácias de bairro no negócio farmacêutico, em função dessa questão da proximidade ser muito relevante, já que a gente não pode sair de casa ou não deveria sair de casa? Você está sentindo isso? E se está sentindo isso, será que isso vai ficar depois? Porque tem um lance de que a farmácia de bairro, eventualmente, por conveniência, é mais cara do que a de rede? O que você acha desse tema e como isso conecta com a questão de percepção de preço? Também essa é uma pergunta muito boa, né? A gente até que tem ensaiado essa antes, porque essa pergunta merece um estudo mais aprofundado, uma pergunta bem interessante, agradeço aí quem enviou. A gente não tem um dado ainda oficial sobre isso. O que a gente percebe no mercado, e esse é um movimento que já vinha acontecendo, nitidamente que aquele farmacista que possui um bom negócio de bairro, ele está mais ligeiro. Ele percebe hoje nitidamente que se ele não tiver uma farmácia melhor preparada, com os produtos corretos, com uma precificação, né, que como a gente estava conversando aí, que é o tema principal, uma formação de preço adequada, ele termina sendo engolido por aquela rede que está chegando próxima a ele, né? O Brasil é um país muito grande e o mesmo que esses dias eu estava vendo aí o ministro da Saúde falando, né, que querer ter uma solução única para o Brasil inteiro é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Eu particularmente agora estou em Curitiba. Curitiba, o impacto da Covid-19 aqui em termos de número de casos é muito pequeno. Então, você tem quase uma normalidade na cidade. Todo mundo de máscara, todo mundo de máscara o tempo todo, em todos os lugares, mas você tem uma vida mais normal. Aí vai para o Amazonas, a gente tem visto na TV aí todo dia, né, o caos absoluto instalado, né? Então, as situações são muito diferentes por regiões. A gente percebe nas farmácias independentes também, ou nas pequenas redes, uma situação semelhante. Você tem alguns desses farmacistas que já perceberam a necessidade de se atualizar e vem fazendo trabalhos muito bons. Inclusive, alguns são parceiros nossos em soluções digitais para entrega a domicílio, ou para preparar um pedido que foi feito de maneira digital e que o cliente vai retirar no ponto de venda. Você tem hoje uma boa parte do varejo independente muito preocupado com isso.
seja através da sua própria estrutura ou buscando associações ou formação de pequenas redes para se adequar a essa nova necessidade do mercado. Uma coisa que a gente percebe é certo, quem não fizer essa preparação, a tendência é que no médio prazo fique fora do mercado. O mercado está cada vez mais exigente, né? Joia. Boa leitura, boa leitura. Riley, vou deixar você falar agora, hein? Não, legal. Eu queria pegar um gancho nisso daí, porque o que acontece, né? A última pesquisa que nós fizemos nas farmácias, de um modo geral, a gente viu que ainda, nós estamos em 2020, né? Mais de 70%, 80% precificam muito pelo custo do produto, né? Não tem a técnica ainda estratégica de pensar, está muito distante de pensar em precificação competitiva versus concorrência e principalmente sobre valor para o consumidor, para o shopper, que é a value-based, né? Que envolve, enfim, dados, pesquisa e elasticidade, conceitos mais sofisticados que podem dar um controle e um posicionamento melhor. Nesse momento, cara, assim, tipo, já é complicado trabalhar desse jeito num momento, vamos chamar assim, regular, sem ter essa pandemia toda e tal, né? Como que você vê, Dutra, a Interplayers hoje, né? Ela é questionada, ela é procurada por esses varejistas, por esse pessoal, para entender melhor como se posicionar de preço, como controlar isso, enfim, como suportar essa discussão, nessa variação muito grande de volume de venda, dado esse contexto todo. Isso mudou desse tempo para antes, ou sempre foi uma demanda, ou enfim, como que você enxerga essa situação nesse sentido? Esse ponto é muito bom. Eu diria assim, não dá para ter uma avaliação do impacto específico dessa situação momentânea que a gente vive nesse tema ainda. Mas o que dá para ver, e um dos motivos, inclusive, da nossa aproximação com vocês, né, com agora a Doc Consulting, né, é justamente porque a gente percebe uma oportunidade gigantesca nesse tipo de mercado. A Interplayers, fazendo uma propaganda nossa também, criou recentemente aí a questão de um ano e pouco, um ano e meio, um programa que nós chamamos Mais Clientes, e que a gente inclusive tem algumas indústrias que trabalhando junto conosco esse programa, para levar instrumentos para que esse varejo médio e inclusive o independente tem a condição de fazer uma precificação adequada. A gente criou uma ferramenta que nós chamamos de VCI, que é Visibility Center Interplayers, onde a gente oferece para esse varejista que faz parte do nosso programa uma série de informações diárias para justamente ele poder estar avaliando qual é o desempenho da loja dele. E um dos pontos que nós até estamos conversando, né, é da gente conseguir botar uma velocidade maior nessa solução junto com a Doc Consulting, porque o gerenciamento correto das informações ele vai fazer toda a diferença para definir quem fica no mercado ou não. Quem errar uma precificação de um produto corre o sério risco de, no curto espaço de tempo, estar fora do mercado. Eu diria que isso é tão importante quanto colocar o produto certo na gôndola. Por que eu falo isso? Porque quando a gente conversa com um varejista, para ele é bem claro a ideia de que ele precisa ter o SKU correto na farmácia. Em determinadas categorias, principalmente categorias de produtos que estão na mídia, produtos de consumo, eu sempre contava um exemplo aí no meu período trabalhando no varejo. Quer ver se uma loja tá com os produtos corretos? Vai direto na gôndola de desodorante, né? Ali você já vê, porque hoje desodorante você deve ter uma oferta de mais de 1.000 SKUs disponíveis para o varejista. Mas desses 1.000, deve ter uns 20 que ele tem que ter na loja de qualquer forma, porque são os 20 que levam o consumidor para dentro da loja dele. Então, se você olhar ali e ver que aqueles 20 não estão ali,
pode ter certeza que aquela loja tem algum problema. E a parte de pricing, isso é mais sutil, é mais difícil de fazer essa avaliação, porque aí envolve saber se ele está comprando certo, se ele está fazendo a precificação certa, se ele está botando um preço que é competitivo, porque não adianta, não, vou botar, vou garantir a minha margem, mas também se não vender nada, não vai resolver o problema dele. Então a gestão desse conceito de pricing vem crescendo muito de importância, e é isso que está fazendo a diferença muitas vezes entre um varejo ganhar espaço e sobreviver e ter uma boa rentabilidade da outra situação, que é ele passar por dificuldades. Então, isso está crescendo muito e a gente tem investido bastante. Nós investimos muito, temos investido muitos recursos no desenvolvimento dessas ferramentas pro varejo. E acho que tem um espaço muito grande aí para crescer nisso. Só para agregar e a gente passar para uma outra pergunta, né? 2 pontos. Eu não sei se todo mundo que não vive essa realidade do canal Farma tem essa dimensão, né? Mas hoje, dentro de uma farmácia, tem mais SKUs, ou seja, mais mix de produto do que um supermercado, né? Dá a impressão pelo tamanho, né? Mas que no supermercado tem mais itens, mas uma farmácia gerencia muito mais itens do que um supermercado. Então é muito complexo isso, né? E aí tem medicamento de uso contínuo, tem prescrito, tem OTC, tem produto de higiene e beleza, e cada um deles respeita uma dinâmica de precificação e uma orientação de visibilidade de preço diferente, né? Então se torna ainda mais complexo. Muito complexo. Eu não posso revelar a empresa e não posso também revelar qual é, mas um dos nossos clientes em uma cadeia de farmácia, eu e o Jorge fizemos um estudo, agora a gente mostrou ainda esses dias, uma variação de preço possibilitou ranges de crescimento de 60% a 100% de volume, né? E não é tão grande a variação de preço que possibilitou essas dinâmicas. Então, você imagina o impacto que isso pode dar, multiplicando isso de vários SKUs, de várias categorias, né? E principalmente agora. E sem querer te interromper aí, mas isso é extremamente complexo a gestão de pricing é extremamente complexa para o varejista. Eu entregando um pouco aí o tempo de casa, né? Mas tudo coisa que é pública, né? Eu lembro quando eu entrei no setor através da Santa Cruz. Eu me lembro que a Santa Cruz era o distribuidor que tinha o maior mix de produtos. E era até conhecido porque tinha de A a Z, atendia tudo que uma farmácia precisava. A gente trabalhava naquela época com 6.000 SKUs. Estou falando do ano de 93. 6.000 SKUs. Quer dizer, hoje eu me lembro quando eu estava na Drogasil eu fui responsável lá por toda a parte de compras um bom tempo. Eu sempre comentava que a gente recebia oferta de novos SKUs. E aí já estou falando de praticamente 10 anos atrás, isso já faz um tempo. A gente recebia por semana, oferta de pelo menos 1.000 novos SKUs. E quantos tinha espaço para botar na loja? Nenhum. Cada SKU que a gente decidia colocar, tinha que decidir qual que ia tirar também. Porque a loja não é elástica, ela tem um tamanho físico e tem um limite, né? Então, imagina a complexidade para um varejista, não de uma rede grande, de fazer a gestão de pricing de talvez quantos mil SKUs, uma farmácia média hoje tem 10.000 SKUs. Como é que ele vai fazer a gestão disso? Como é que ele vai fazer a gestão também, que é um outro ponto importante? A farmácia, se a gente voltar aí também há 20 anos atrás, vamos dizer que 90% da venda da farmácia era medicamento de preço controlado. Então, ele tinha uma regrinha lá de 3, jogava aquilo e estava feito o preço. Hoje, você tem aí em torno de 35% a 50% de não medicamentos, e mesmo nos medicamentos, você já tem pelo menos 30% aí com preço liberado. Então, a formação de preço
e a gestão de toda essa questão de margem de lucro é extremamente mais complexa e faz com que as pessoas precisem realmente de ajuda. Tem que ter sistema, tem que ter ferramenta que ajude nessa montagem aí do price, né? do preço correto na farmácia. E tem uma lista de umas 10 perguntas aqui. Só pergunta boa, sabe? Daquelas perguntas que dão uma meia hora de resposta. Eu vou pegar uma aqui para começar, tá? E eu vou fazer um comentário também do que vocês falaram agora. Recentemente eu tive numa farmacêutica dando um treinamento para a equipe de vendas. A equipe de vendas intermediadas, que faz aquela equipe que negocia com as pequenas farmácias independentes, mas que entrega é o distribuidor, tipicamente um desses distribuidores farma que tem de renome aí no mercado. E eu fui um trabalho de finanças, para ensinar essa equipe a dominar o tema financeiro para conversar com o comprador ou dono da farmácia independente. E ficou notório que esse comprador, esse dono, também não tinha capacitação em finanças. Muitas vezes ele não tinha esse conhecimento. Ele pegava e jogava um markup em cima, e esse era não necessariamente ele sabia, né, de que algumas categorias talvez tenham que ter uma marcação ou uma margem de preços diferenciada de outras. Era um campo muito grande de oportunidade de treinar essas farmácias a fazer esse entendimento. E aí, uma das perguntas que veio aqui fez lembrar disso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem uma lista. O Marco, ele pergunta, você acha que as farmácias vão conseguir, ou estão conseguindo, se não me engano a pergunta é essa, valorizar o serviço que elas oferecem ao consumidor na precificação? Você que tem contato com tantas independentes, você acha que já chegou num ponto em que tem exemplos de farmácias que conseguem, por uma prestação de serviço diferenciada, ter um preço maior do que as farmácias, entre aspas, concorrentes, e ainda assim o shopper ou o consumidor ou o paciente escolher essa farmácia porque reconhece esse serviço? Eu meio que dou uma dúvida na pergunta do Marco aqui para criar um pouquinho, mas eu acho que é por aí, né? É percepção de valor, né? Do varejo, não da indústria. Eu acho que esse é o desafio, não só do varejo farma, né? Mas é o desafio de todo mundo que tem um negócio, né? Criar percepção de valor naquilo que ele faz. E o que a gente percebe hoje pela complexidade que o mercado foi tomando, né? Pegando o exemplo do que eu estava comentando antes, quando você tinha lá aquela diferença do preço fábrica para o preço máximo ao consumidor meio garantido, o varejo tocava a vida ali sem tanto estresse. Hoje isso não existe mais na maioria dos produtos que ele trabalha e ele precisa fazer uma precificação de acordo com aquilo que ele está oferecendo. A pergunta é muito boa. Só que essa situação, num país absolutamente desigual e que vive situações antagônicas, até eu diria, dependendo do local que você está, faz com que essa precificação também tenha que ser adequada a essa situação. Eu lembro aí também situações que eu acompanhei muito de perto em empresas que eu trabalhei aí, que eu acompanhei no varejo. Quando você vai fazer uma precificação de uma loja de shopping classe A, B, é completamente diferente do que quando você vai fazer numa loja de periferia. Mas para todos os produtos, não necessariamente. Aí tem isso também, né? Você tem aqueles produtos que são categoria destino. Mas quer dizer que quem tem mais grana, então, paga qualquer preço? De jeito nenhum, né? Eu até brincava, isso eu tinha uma experiência também aí que eu pude ter no varejo, principalmente na época lá da Drogasil, a gente acompanhava isso. Os clientes mais exigentes de preço, muitas vezes, eram os mais ricos. Porque rico gosta de dinheiro, né? O cara gosta de saber que está ganhando alguma coisa. Isso situação real, assim. Os caras brigavam, eles eram os primeiros a se cadastrar nos programas de fidelidade para ter o desconto da indústria. Tinham aquela noção de não querer saber que estou pagando mais caro. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela outra situação que a gente comentou antes, dependendo do perfil da loja, etc.,
o consumidor está disposto a pagar um pouco mais por um produto inovador e por um serviço também diferenciado. Então, a pergunta é muito boa, mas a resposta é super complexa. Porque eu diria que das 70 mil farmácias que a gente tem no Brasil, 80, seja o número que for, nós teríamos que clusterizar isso aí em pelo menos, sei lá, 15 perfis diferentes e características diferentes de consumidor, de tipo de produto, etc. Agora, o que eu, para tentar não ficar só em cima do muro, né? O que eu entendo que é fundamental? O farmacista tem que conhecer o seu cliente. Ele tem que saber qual é o perfil do seu cliente que vai na loja e tem que se preparar para atender ele bem. Se ele quiser sobreviver, se ele está numa loja, se ele está numa região que o preço, aquele centavo ali no preço não é o mais importante, não adianta ele brigar por isso. Talvez ele tenha que brigar por uma boa apresentação, por não ter falta. Né? Pesquisas que eu já fiz na minha época de varejo, a primeira coisa que era apontada pelo cliente não era o preço, era ter o produto. Né? Quem de nós já não viveu isso de sair com uma receita com 3, 4 produtos e vai numa farmácia, eu só tenho 2. Puta, é um troço que irrita pra caramba. Então, precisa conhecer o cliente. Eu acho que conhecer o perfil da sua loja e fazer uma precificação, e não só a precificação, mas toda a adequação da loja adequada àquele tipo de público. Um comentário que eu quero fazer para todo mundo, para a audiência, a gente escolheu fazer esse nosso primeiro webinário, né, num estilo informal, bate-papo, um pouco das nossas experiências, né, mas tem tantas perguntas aqui boas que eu acho que a gente pode voltar trazendo outro. A gente vai ter webinários durante todo o mês de maio. Alguns deles a gente vai trazer conceitos, a gente vai colocar isso tudo que a experiência nos diz dentro de modelos que já existem e metodologias que já existem para encontrar o caminho. Então, um mix que a gente vai fazer entre eventos mais assim, de trazer um pouco da nossa experiência pessoal com eventos onde vai trazer coisas mais técnicas, mais científicas. Tá? E isso vai ser um mix legal para essa sequência de webinários que está começando hoje, né, com a sua ilustre presença aí, Dutra. E seguramente a gente não vai conseguir responder tudo, mas eu acho que na sequência também das outras lives que nós vamos fazer, webinários, né, a gente pode usar muito esse conteúdo também para discutir. Depois eu tenho uma pergunta para você, viu, Henrique? Tá legal. Uma pergunta de estatística aqui, ó. Perfeito. Eu queria entrar numa seara daqui a pouquinho com o Dutra, de falar de futuro já, né, para pensar um pouco nesse pós, né? Tá. Mas vamos então fazer. Acho que conecta com o futuro. É o Francisco Mazzoni. Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele comentou o seguinte: a mudança que nós estamos vendo hoje com o consumidor, em tese, não deve ser considerada como histórico nas análises estatísticas, porque é um efeito externo muito pontual. Tem um deslocamento de dinheiro de canais em função do isolamento social, em função inclusive, o farma é um dos setores que está aberto, né, entre aspas, tem uma vantagem, né? E a pergunta para ele como é que a pergunta dele a gente pode considerar essas mudanças ou esse comportamento atual como base para o futuro, né? A pergunta específica dele, a gente pode considerar essa situação como regular, com a população se precavendo mais daqui para frente, ou não? Tem que eliminar isso do histórico? É muito inteligente a pergunta e eu acho que vale um bate-papo rápido sobre isso, até para conectar com o que vem depois, né? Bom, pergunta bem formulada e é um dos pontos que a gente estava debatendo muito, né? Até com o próprio Interplayers, né? O que a gente da DOC pensa e está preocupado em desenvolver, e já estamos chegando nele, é um produto vamos chamar assim, de um conceito de elasticidade de preço que vai poder ser adotado agora no futuro próximo, porque normalmente quando a gente faz um estudo de elasticidade, a gente pega um histórico de comportamento de sellout, né, das vendas das unidades vendidas e os preços praticados e acha correlações estatísticas cruzadas próprias para chegar ali num preço ideal. Isso é importante. Mas neste período agora, desparametrizou tudo, né? Porque os históricos estão todos diferentes do que vinham.
O que nós estamos pensando nesse sentido, né? A gente está fazendo? A gente está colocando algumas regras no modelo para considerar algumas variações, né? Como a gente aplica, por exemplo, com produtos sazonais, né? Para a gente aplicar essas regras e ou potencializar, em alguns casos de algumas categorias, ou colocar detratores, né? Ou seja, deflatores de consumo para poder organizar esse número, né? Estatisticamente, é importante, a gente consegue, praticando isso, chegar a dados muito curiosos, né? Muito interessantes. A gente agora, recente, né? A gente está, enfim, entregando um projeto aí numa grande empresa, líder de mercado aí, e a gente conseguiu criar um baseline, que se fala, né? O Jorge está também nesse projeto aí, conseguindo neutralizar todos esses efeitos para chegar numa venda pura, né? E que aí, em função disso, a gente pode agregar o fator preço limpo desses fatores todos de conturbação de número, né? Para poder chegar numa proposta de valor adequada para o produto. E como o Dutra falou, o comportamento da venda, nem tudo que acontece no comportamento da venda está linkado só ao preço, né? Tem outras N variáveis que circulam ali e que, se não for desconstruído para depois construir de novo, vai dar margem para conclusões errôneas, né? E que pode se perder e desperdiçar muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo, assim, coisas de milhões de reais. Então, a gente tem a gente está com esse projeto de trazer essa visibilidade, eliminando os fatores que estão hoje conturbando o número que está mexido, né? E acho que, pegando um ganchinho aí, né, realmente, nesse momento, a gente teve uma série de questões aí, até de deslocamento de canais, que provavelmente não vão se manter, ou com certeza não vão se manter nessa mesma dimensão. Mas, às vezes, fatores como esse desencadeiam no shopper, no consumidor, uma experiência nova num canal que ele não estava acostumado para aquele tipo de produto e que ele pode gostar. Só pegando assim um exemplo também histórico para ilustrar o que eu estou querendo dizer, o pessoal mais antigo aí deve lembrar que se a gente voltar aí 30 anos no Brasil, 35 anos, a gente tinha muito no Brasil as grandes lojas de departamento, né? Como foi uma Mesbla, a Renner já existia, né? A Renner até se reinventou e sobreviveu, Mapping, uma série de lojas que vendiam muito naquela época perfumaria. Inclusive essa perfumaria mais elitizada, né? Não exatamente um dermocosmético, porque ainda não era dessa época, mas uma perfumaria mais elitizada. Quando teve aquela crise onde praticamente todas essas lojas de departamento quebraram, o canal Farma se aligerou e assumiu uma boa parte desses consumidores. O consumidor se acostumou, gostou da experiência de comprar cosméticos e dermocosméticos no canal Farma, e hoje uma boa parte do consumo desse tipo de produto está no canal Farma. O porta a porta também se aproveitou muito dessa janela de oportunidade e também conquistou um espaço muito importante. Então, muitas vezes, situações como essa que a gente está vivendo abrem essa oportunidade de um deslocamento de consumidor para determinado tipo de produto entre os canais. E assim, obviamente, uma situação horrível que ninguém gostaria de estar vivendo, com certeza. Mas o canal Farma ainda, como o Henrique bem falou, né? Está aberto, pelo menos, né? Está aberto, está abastecido aí do modo geral e está podendo ter uma oportunidade, talvez, de atender um consumidor que normalmente não ia lá para comprar esse tipo de produto. Então, isso é uma oportunidade. Um dos conceitos da macroeconomia conhecidos, clássicos, é a lei da oferta e da demanda, né? Quando você tem uma demanda muito alta, né? Que é maior do que a oferta, a tendência são os preços subirem, né? Quando você tem uma demanda reprimida e com uma oferta muito grande, a tendência é dos preços abaixarem. Nesse momento que nós estamos vivendo, essa lei cai por terra, né? Não necessariamente a demanda reprimida, ela é em função dessa equação. E muitas vezes não é o desconto, não é o preço que vai fazer você recuperar esse volume. Muitas vezes não, na maioria dos casos não é, né?
Mas o mindset, às vezes, a cultura do pessoal aí, né, desse pessoal de negócio vamos dar um desconto aí, uns 10%, 20%, a gente aquece um pouquinho isso. E aí você pode estar cometendo um erro gravíssimo, né? Porque recuperar essa imagem de preço, ou a atenção que o consumidor está tendo agora está muito nervosa, muito nevrálgica, e essas decisões têm que ser muito bem alicerçadas, né? Muito bem alicerçadas, porque 1% de variação aí, né, Jorge, dá 2 dígitos, né? Exatamente. A gente já está com 55 minutos de webinar, né? O tempo passa correndo. Então, se você quiser entrar naquele tema que você já estava planejando, porque começa a ficar um pouco mais de uma hora, acho que o pessoal acaba ficando, tem as suas coisas para fazer, né, respectivamente, então a gente fica mais ou menos 1h10 no máximo aí. O que vocês acham? Pode ser? Beleza. Isso. Eu vou fazer o seguinte, então, Jorge, vou devolver uma para você também agora, junto com o Dutra, para vocês dois, né? Pensando no futuro, gente, e a gente não sabe qual que é o futuro, né? Não sabe nem como é que vai ser, se vai ser uma transição por um tempo ainda, o que é quando acabar, né? Acabar vai ser uma transição. Mas, eventualmente, esse momento crítico que a gente está vivendo agora vai passar, e como que vocês dois veem essa questão do futuro, desse novo posicionamento de preço pós-pandemia, né? Vocês acham que tende a ser muito similar ao que era antes, as coisas vão voltar como eram, transações como eram, os descontos, as promoções como eram? Vocês acham que vai ter uma curva de aprendizado diferente? Você acha que as empresas vão estar mais atentas, as indústrias, os varejos, atentas a essa questão, ou menos? Como que vocês veem essa questão da precificação pós-pandemia, pós essa questão que a gente está vivendo agora global? Legal. Olha, uma percepção que eu tenho, e que é um pouco que a gente discute nas conversas que a gente tem com o pessoal de fora também, é que, acho que você falou um pouco na abertura, Henrique, o que vai acontecer é que hoje não, até o momento da pandemia, a gente vivia no Brasil e talvez em outros lugares do mundo, o varejo numa verdadeira guerra de preços, né? Onde tanto as indústrias quanto os varejistas ficavam competindo por uma questão de tentar ficar mais barato que o concorrente para ganhar a lealdade do consumidor ou do shopper naquele momento. E acho que essa mudança, essa chacoalhada que a gente deu no comportamento das pessoas, que voltaram para suas raízes, para suas casas, começaram a valorizar aquilo que é próximo, aquilo que é do bairro, aquilo que é do seu país, que começaram a valorizar outras coisas, eu acho que tende a fazer uma mudança onde as empresas vão conseguir pensar de maneira mais inteligente sobre a precificação. E não tanto querer ser mais barato do que o concorrente e fazer com que isso seja uma drenagem de rentabilidade, tanto das empresas varejistas quanto das empresas das indústrias. Quando muitas empresas já vão começar com essa mudança, e esse dinheiro que elas vão economizar fazendo com que tenha menos drenagem de rentabilidade, ele pode ser reinvestido para gerar mais serviço e mais diferenciação. Diferenciação, como o Marco perguntou recentemente, a gente respondeu, diferenciação nos serviços, diferenciação em entender qual é o posicionamento da sua bandeira, se você é um varejo, ou da sua marca, se você é uma indústria, e esse diferencial tem que ser entregue. E esse diferencial tem um valor que o consumidor está disposto a pagar sem precisar entrar em guerra de preço. Então, eu enxergo que vai ter uma migração da guerra de preço para um trabalho mais de inteligência, de percepção de imagem de preço e de valor agregado de preço. Uma grande oportunidade para implementar precificação por valor nas empresas que enxergarem essa tendência. Essa é a minha visão, assim, de maneira bem rápida e sucinta. E para dar aí também uma observação, acho que a gente já vinha vivendo no mundo aí, do modo geral, né? Alguns questionamentos, independente aí do que cada um acredita, mas vamos dizer, o assunto está em pauta, né? As questões de globalização e de preço baixo a qualquer custo, entre aspas, aí, me referindo aí nas questões até vinculadas à ecologia, a cuidado da empresa local, né? Eu me lembro uma coisa que me chamou muita atenção há uns anos atrás, uma visita que eu estava fazendo junto com alguma indústria, a varejo nos Estados Unidos. E eu visitei uma loja
do Walmart, inclusive, que é um varejista extremamente agressivo, né, no ponto de vista de preço, e eles vinham sofrendo... Everyday low price. E eles vinham sofrendo um certo boicote de alguns tipos de consumidor, porque às vezes para oferecer 2 cents a menos no produto, ele quebrava o produtor local, né? E eu visitei uma loja deles que eles estavam fazendo uma experiência diferente. Toda a parte de produtos naturais, eles colocavam uma plaquinha com o nome do produtor, que era sempre alguém da comunidade. Alguém local ali para mostrar o seguinte: ó, eu estou prestigiando aqui o cara local que vocês conhecem aí, que vocês convivem com ele. E assim, eu não acompanhei mais, não sei como é que essa história evoluiu, mas o resultado inicial era muito positivo. E hoje a gente vê que essa questão aí, que talvez o Covid tenha acelerado, né? Todo mundo muito querendo prestigiar, várias campanhas em TV, prestigie o seu vizinho, vá no mercadinho que fica dentro do seu bairro, né? Não sei que efeito isso vai ter a médio prazo. Eu acho que no curto prazo as pessoas vão olhar mais isso, mas eu acho que a longo prazo até a tendência vai ser valorizar o serviço mesmo, a qualidade, um preço adequado, um preço justo, né? Não necessariamente aquele o mais baixo de todos, mas sim a relação preço versus qualidade do serviço, né? E é muito sutil isso, é muito difícil de acertar. Volta naquela questão, na minha opinião, que eu tinha comentado antes. Tem que conhecer o seu consumidor, né? Sim. Tem que saber com quem que está lidando, né? Mas uma coisa aí que sempre me marcou aí, pelo menos na minha experiência de varejo, o que eu sempre vi como mais importante de tudo? Ter o produto correto, né? Tem que ter o produto disponível e correto. E, obviamente, bem precificado também, né? Mas não adianta estar bem precificado e não ter, né? Precisa ter essa gestão completa. E aí eu acho que esse nível de exigência vai aumentar, porque nós vamos ter provavelmente aí, pós-pandemia, uma grande parte da população brasileira, pelo menos, numa situação financeira muito difícil. Até as coisas retomarem e voltarem ao normal, vai levar um tempo. Se a gente vinha aí tendo uma redução no nível de desemprego mensal aí muito pequena, tudo que foi feito de redução aí nos últimos 3 anos já foi jogado de volta no mercado. Então, acho que a gente vai ter um mercado bem diferente aí, pelo menos até o final desse ano. Aí, acho que muita coisa vai acontecer. Olha, agora você conclui com a sua opinião. Vou concluir já meio que fechando para vocês ficarem livres para fazer o fechamento, né? Porque estamos chegando no fim. Puxa vida, a gente queria ficar aqui, mas é tão legal tudo isso. Mas a mensagem que eu deixo, talvez, né, completando tudo que o Dutra falou muito bem, é que é assim, né? Nós temos que lutar para fazer o nosso melhor, né? Eu acho que independente do momento, né, a gente não tem que esperar passar nada. A gente está passando. E a gente tem que trabalhar agora, pô, né? E eu acho que nós temos que entender o que está acontecendo e pegar a melhor aprendizagem possível disso. Eu sei que é duro, eu sei que tem empresas que estão com faturamento super comprometido, mas se você olhar para a janela de 2021, vai ser, e para a vida daqui 10 anos, vai ser um período muito curto. Então, nós temos que aprender agora, né? E eu acho que, do ponto de vista de precificação, não tem melhor choque de realidade do que entender agora isso, né? Porque quem manejou, como o Dutra falou há um tempo atrás, muito assim no conta de regra de 3 para fazer preço, está vendo que isso agora não funciona, né? Não funciona. E que pode quebrar muita gente, né? Então, eu acho que um passo de cada vez, né? Mas eu acho que a gente consegue construir um raciocínio interessante para mudar esse patamar de discussão de precificação, que é bem importante, né? Eu acho que é isso. Eu entendo que a gente precisa usar esse tempo para afiar o machado, né? Precisa usar esse tempo para se preparar,
não é para pós-pandemia, é se preparar para a semana que vem, é se preparar para os próximos 10 anos, é se preparar para isso, né? E eu acho que tudo que a gente falou hoje faz sentido para essa relação de melhor estratégia de precificação, né? E de mix e de entendimento do seu consumidor. Só para fechar o que eu estava concluindo, e vou te pegar já, a gente estava em Nova York, eu, o Jorge e o Fábio agora em janeiro, né? A gente foi lá até preparado para pegar um frio danado, estava até quente, né? Mas a gente estava lá. E uma das apresentações que a gente viu exatamente isso, que fizeram uma série de correlações ali e identificaram no ano passado que o que foi o fator decisivo para agregar mais ou menos fidelidade não estava totalmente conectado só com o preço, mas sim com o serviço e com a prestação dessa atenção, desse acolhimento com os clientes. E que isso é que fez a diferença. E que, conectado com isso, quem fez isso bem tinha um tier, né, um patamar de preço superior e vendia bem, obrigado. Então, só para fechar esse racional e deixar esse insight, né, nesse... E pegando só um ganchinho no que você falou, Henrique, eu acho que inclusive, as grandes empresas aí, no nosso caso, mais especificamente, né, a indústria farmacêutica, eu acho que também vai ter um papel muito importante nesse pós-pandemia aí, em ajudar o varejo, talvez, a entender a importância dele se preparar adequadamente aí, do ponto de vista de precificação, de estoque, da forma mais adequada para um mercado que vai ser mais duro, pelo menos num primeiro momento, né? Sem dúvida. Então, aquelas empresas mais preparadas, como é o caso, por exemplo, da indústria farmacêutica do modo geral, vão poder ajudar, talvez, esse varejo médio e independente aí a se preparar um pouquinho mais para sobreviver a esse momento, né? É verdade. Legal. Bom, pessoal, assim, eu quero, em primeiro lugar, dizer que tem perguntas excepcionais que vocês colocaram aqui e que, se a gente fosse responder todas, a gente ia ficar mais 1 hora. E eu tenho uma proposta para fazer para todos. Nós vamos responder todas as perguntas. A gente não sabe ainda algumas, a gente vai responder no próximo webinário, que é na segunda-feira, amanhã, dia 11. Amanhã vocês vão receber um e-mail e vão ver nas nossas redes sociais, vão ver a programação da semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar com 4 executivos, né? Com especialidade tanto na indústria quanto no varejo, tanto alimentar quanto farma. Bem interessante, tem um mix de conhecimento e de experiência incrível. E algumas das perguntas que tem aqui a gente vai levar para lá, porque são compatíveis com o tema que vai ser abordado lá também. Outras são mais específicas, de repente, do canal Farma, ou específico para Interplayers, a gente aí pede para o Dutra se a gente pode responder por e-mail para o pessoal, ou gravar um vídeo e colocar no nosso canal do YouTube, mas a gente vai responder todas, tá? Só não conseguimos responder agora, porque a gente se comprometeu aí com vocês mesmos, já tem gente que está precisando sair, está avisando aqui que está saindo, por causa do tempo do webinar, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que ficou até agora e os que já saíram, eu quero também agradecer, porque foi rico demais ter vocês todos aqui fazendo essa participação com perguntas tão incríveis, tá? E agradecer mais uma vez o Dutra por estar com a gente aqui nessa inauguração dessa série que a gente vai ter. São pelo menos 4 semanas de eventos, de pelo menos 4 eventos por semana. Obrigado, Dutra, pela sua participação, e quero te dar a palavra para você fazer um encerramento aí. Não, eu que queria agradecer, acho que foi uma oportunidade ímpar aí, né? Todos nós estamos tendo que nos reinventar um pouco, né? Eu gosto de conversar sobre o setor, sem dúvida nenhuma, mas eu estou muito acostumado a conversar olhando olho no olho, né? Com os interlocutores que a gente está conversando. Então, é uma experiência um pouco diferente, mas para mim foi super proveitosa. Agradeço muito a todos que participaram aí pelas perguntas e pela audiência aí que proporcionaram. Espero ter ajudado aí a gente entender um pouquinho mais de toda essa situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, para fechar, mas também agradecendo muito mesmo o Dutra, a gente concorre com a agenda dele, com a Globo, coisas desse sentido aí, né? Então, obrigado aí, viu, Dutra? E gente, assim, a gente está tentando fazer uma coisa meio diferente, né? Tentando
nós vamos fazer aí uma jornada, né, Jorge, de quase um mês desse tema de pricing. Então, convido a todos que fiquem com a gente aí, é um grande bate-papo, é um grande happy hour de final de tarde aqui, gostoso para a gente poder debater, e é claro que não vamos conseguir responder tudo hoje, mas como o Jorge falou, na sequência aí a gente vai, com certeza, abordar tudo isso aqui. Muito obrigado mesmo, Dutra, valeu também, e nos vemos então, Jorge, na semana que vem. Segunda-feira, dia 11 de maio, 19 horas, a gente vai ter um outro webinário, vocês todos vão receber o link aí, por e-mail, por WhatsApp, enfim, de todas as maneiras que a gente puder fazer, vocês receberem o link. E amanhã a gente vai postar nas redes sociais qual é a programação da semana que vem. Legal? Obrigado, valeu, pessoal. Um abraço, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Né? Saúde a todos.